A luta silenciosa dentro da mente, antes mesmo do dia começar. Ele sabia, no fundo do peito, que os maiores combates nunca aconteciam lá fora, mas sim na mente, naquele espaço íntimo onde ninguém vê, mas tudo acontece. É aquela sensação de acordar já cansado, como se um peso invisível tivesse passado a noite toda sentado sobre o peito. E o curioso é que, muitas vezes, nem são grandes tragédias. São pensamentos pequenos, insistentes, que vão corroendo o ânimo. Ele sempre dizia que a mente é como um quarto. Se você não organiza pela manhã, passa o dia tropeçando nas próprias coisas. E é justamente aí que começa a necessidade de pedir: Senhor, cura minha mente, antes que o dia comece. Ele costumava lembrar de um amigo que, toda manhã, antes mesmo de pegar o celular, colocava a mão na própria cabeça e dizia: aqui dentro é território de paz. Não de guerra parecer simples, mas funcionava como uma espécie de blindagem mental, quase como quem coloca um capacete espiritual antes de sair de casa. E isso faz sentido. Se alguém vai correr uma maratona, não começa correndo, começa aquecendo. Da mesma forma, quem quer atravessar o dia em paz, precisa aquecer a alma logo cedo. Ele entendia que o caos interno não se vence na força do braço, mas com consciência, rotina e espiritualidade. Muitas pessoas pensam que se sentir assim é fraqueza, mas ele sabia que era apenas humanidade. Todo mundo carrega uma bagunça interna, mas poucos têm coragem de encarar essa bagunça de frente. E na prática, é simples começar a limpar o terreno. Escrever os pensamentos soltos num bloco de notas. Fazer uma oração curta antes do café, ou até repetir uma frase de verdade poderosa. Como hoje minha mente será leve. Essas pequenas atitudes criam ordem onde antes existia barulho. E curiosamente, quando a pessoa aprende a cuidar da própria mente logo cedo, outras portas começam a se abrir naturalmente. Ele sempre dizia que a mente não grita de uma vez. Ela começa com sussurros, um incômodo pequeno, uma irritação sem explicação, um desânimo que aparece no meio do nada. É curioso como a pessoa percebe que algo está errado, mas tenta empurrar com a barriga, como quem coloca uma fita adesiva numa parede prestes a cair. E muitas vezes, esses sinais são tão discretos que só quem está atento consegue perceber. É como sentir uma goteira no teto. Ela começa com uma única gota, mas, se ignorada, vira um estrago inteiro. Ele lembrava de uma mulher que dizia: antes de explodir, eu sempre fico em silêncio. Era o aviso interno dela. Outros ficam inquietos. Outros perdem o foco. Outros começam a duvidar de si mesmos, por qualquer motivo. Cada pessoa tem um alerta próprio. E reconhecer isso é uma prova de maturidade emocional. Assim como um bom motorista sabe quando o carro está estranhando o som do motor, a pessoa sábia aprende a ouvir o som da própria alma. E quando percebe o sinal, não tenta ser herói. Ela procura descanso, oração ou uma pausa real. Ele sabia que ignorar esses sinais era como tentar correr com o sapato desamarrado. Uma hora, a queda seria certa. Por isso, sempre ensinava algo simples. Antes do dia começar, pergunte a si mesmo como estou por dentro hoje. Parece pouca coisa, mas essa pergunta abre portas para descobertas importantes. Às vezes, é só cansaço. Outras vezes, é a vida pedindo um reajuste. E quanto mais cedo a pessoa aprende a identificar seus limites, mais preparada ela fica para o que vem adiante. Porque a mente coa o da guia com precisão surpreendente. Há momentos em que Deus fala de maneiras tão sutis que muitos não percebem. Não é sempre através de voz audível, sonhos impressionantes ou visões. Muitas vezes ele fala com pequenos incômodos, inquietações, atrasos, portas fechadas, ou pessoas que surgem por acaso. O silêncio de Deus raramente é silêncio de verdade. É comunicação espiritual, em uma frequência que poucos estão afinados para ouvir. O mundo espiritual se movimenta antes que qualquer coisa aconteça no mundo físico. Cada direção que Deus envia não é apenas uma mensagem, é uma intervenção, um ajuste, uma proteção, uma redireção. Quando ignoramos
ou não percebemos esse movimento. Algo que estava sendo organizado por Deus pode ser atrasado, não por falta de poder, mas por falta de alinhamento humano. Quando você não ouve, o inimigo tenta preencher o silêncio. Sempre que uma pessoa deixa de perceber a voz de Deus, outra voz tenta ocupar o espaço. Pensamentos de confusão, ansiedade, medo, dúvida menos, todos esses ruídos espirituais surgem exatamente quando a pessoa está espiritualmente desconectada. É um ataque sutil, disfarçado, mas real. No invisível, anjos e demônios se movem em direção ao seu destino. A resposta de Deus não é apenas uma ação divina, ela ativa batalhas reais no mundo espiritual. Muitas vezes quando Deus fala, é porque há algo sendo disputado sobre você. Uma instrução ignorada pode dar brechas que fortalecem a resistência espiritual contra você. A desobediência atrasada é vista como desobediência no mundo espiritual. Quando Deus dá uma direção, perdoe, saia, espere, avance, pare, ore. A demora humana cria espaço para resistência demoníaca. O mundo espiritual não opera por emoções, opera por princípios. Quanto mais rápido você se alinha, mais rápido o fluir de Deus se manifesta. Deus fala para proteger você de algo que você não consegue enxergar. Às vezes ele te impede de sair de casa, te dá uma inquietação sobre alguém, fecha uma porta que você queria abrir, ou tira pessoas da sua vida com aparente injustiça. Tudo isso é intervenção. Quando não ouvimos, entramos voluntariamente em territórios espirituais que não deveríamos entrar. Quando você começa a ouvir, a batalha muda de lado. A sensibilidade espiritual é uma arma. Quando você começa a perceber a voz de Deus menos através da palavra, da oração, da consciência, da paz, ou até de um incômodo, menos a escuridão, perde influência. O inimigo não consegue enganar alguém que anda alinhado com o Espírito Santo. Ignorar a voz de Deus gera ciclos. Ouvi-la gera avanço. Muitas pessoas vivem repetindo os mesmos problemas porque não perceberam o que Deus já havia dito anos atrás. Ene, o emale, o. É falta de percepção espiritual. Quando você finalmente escuta, o ciclo se rompe, a porta abre, a mente clareia e o espiritual se reorganiza. Quando Deus fala e você responde, o mundo espiritual se alinha imediatamente. Milagres começam no invisível, um decreto, uma ordem, uma ativação. Quando você obedece, dá legalidade ao mover de Deus na terra. Isso destrava caminhos, desfaz amarras, quebra resistências e acelera promessas que estavam presas. A voz de Deus não é apenas para te instruir, é para te salvar diariamente. Quando você aprende a discernir sua voz, você para de andar às cegas. A partir daí, cada decisão se torna protegida, cada passo se torna guiado e sua vida passa a refletir aquilo que Deus sempre quis que você vivesse. Direção, clareza, propósito e vitória espiritual. Quando Deus fala, nem sempre é com um impacto dramático ou com sinais extraordinários. Muitas vezes ele sussurra, toca suavemente no coração ou provoca um incômodo interno que parece pequeno demais para ser divino, mas grande o suficiente para não ser ignorado. A voz de Deus frequentemente se esconde na sutileza porque ele deseja ser buscado, desejado e percebido, não apenas por curiosidade, mas por relacionamento. Há momentos em que você sente uma inquietação repentina, uma falta de paz ou uma sensação inexplicável de que não deve seguir determinado caminho. Muitos tratam isso como simples ansiedade, mas nem sempre é. O Espírito Santo fala com sensações internas que não gritam, apenas pressionam delicadamente. Quando a alma está conectada, ela reconhece essa impressão espiritual como um aviso. No mundo espiritual, tudo se move antes de se manifestar na terra. Deus nunca fala à toa. Quando ele envia uma direção, é porque algo foi liberado, autorizado ou impedido no reino invisível. A voz de Deus é sempre uma resposta a uma realidade espiritual
que você ainda não vê, quando ele te pede para esperar. É porque no céu, algo ainda está sendo preparado ou corrigido. Quando Deus fala e você não ouve, o silêncio não significa apenas ausência de escuta. Menos significa ausência de alinhamento. No invisível, isso abre espaço para confusão, ataques e distrações. O inimigo não precisa bloquear uma pessoa espiritualmente sensível. Ele só precisa destrói-la o suficiente para que ela ignore a instrução divina. É assim que muitas batalhas são perdidas, sem que a pessoa perceba. Cada vez que você deixa de ouvir Deus, outra voz tenta ocupar aquele espaço. A voz da dúvida, do medo, da ansiedade, da raiva ou da autossuficiência entra sorrateiramente para substituir a direção divina. O inimigo não fala alto. Ele fala convincente. Ele imita conselhos, cria pensamentos aparentemente lógicos, distorce emoções e desvia intenções. Deus sempre fala antes do perigo. Ele sempre avisa antes da queda, antes da decisão errada, antes da porta enganosa, antes da armadilha emocional. O problema é que muitos esperam que ele fale de forma espetacular, quando na verdade ele fala em forma de desconforto, hesitação, mudança inesperada de planos, ou um simples não vá. Quando você ignora essa voz, o mundo espiritual reage, não porque Deus deixa de proteger, mas porque você sai da posição que ele estabeleceu. O mundo espiritual trabalha por princípios, não por emoções. Se você está onde Deus não mandou estar, você está sem cobertura. Não é castigo, é consequência espiritual. A desobediência retardada se torna desobediência prática. Quando Deus diz, perdoe agora, saia agora, ore agora, pare agora, avance agora, o atraso cria brechas. O inimigo age nas brechas. Ele não precisa de portas escancaradas. Ele trabalha com rachaduras. Os anjos se movem quando você obedece. Toda vez que Deus fala, ele envia instruções para o mundo espiritual. Quando você recebe e age, os anjos trabalham ao seu favor, protegendo, abrindo caminhos, desmontando armadilhas. Mas quando você hesita, esse movimento é atrasado, a resistência espiritual cresce, e aquilo que era para ser rápido se torna dolorosamente lento. O silêncio de Deus, muitas vezes, é uma fala profunda, porém incompreendida. Deus fala quando silencia, porque no silêncio ele está te chamando para mais intimidade, mais sensibilidade, mais profundidade. Ele quer que você o procure, não só pelo problema, mas pela presença. Quando você perde sensibilidade espiritual, tudo se confunde. Pensamentos se misturam, sentimentos se embaralham, decisões ficam pesadas e a vida parece travada. Isso não acontece por acaso. Sempre que uma pessoa para de ouvir Deus, o mundo espiritual perde estabilidade sobre ela. É como desligar o GPS em uma estrada desconhecida. Deus não fala só para orientar. Ele fala para proteger. Ele fala para impedir que você entre em caminhos que parecem bons, mas são destrutivos. Ele fala para evitar que você se envolva com pessoas que trazem atrasos espirituais. Ele fala para manter você longe de ambientes que contaminam sua alma. Quando você não ouve Book, CXP, você entra em territórios espirituais perigosos sem perceber. Conversas inocentes se tornam portas. Companhias confortáveis se tornam armadilhas. O que parecia oportunidade vira peso. E Deus havia avisado menos. Mas você confundiu o aviso com emoção. Há guerras que começam quando você não obedece. Enquanto Deus quer te levar para a paz, o inimigo quer te prender em batalhas desnecessárias. Muitas lutas que você enfrenta hoje não eram para existir, mas surgiram porque uma instrução simples foi ignorada no passado. A voz de Deus te livra de batalhas invisíveis. Ele te tira de caminhos antes que se tornem perigosos. Ele fecha portas para te poupar. Ele afasta pessoas porque viu o que você não viu. Ele interrompe planos
porque enxergou consequências que você ainda não compreende. Quando Deus fala e você decide ouvir, toda a atmosfera espiritual muda. A paz volta. A clareza retorna. O coração se acalma. A mente se organiza. O inimigo perde força. A confusão se dissolve. Porque ouvir Deus é como reacender uma lâmpada num cômodo escuro. De repente você enxerga o que tropeçaria no escuro. Deus fala antes de promover. Antes de abrir uma nova fase, Ele dá instruções. Antes de liberar uma bênção grande, Ele faz um ajuste interno, tira um peso da alma, faz você encerrar um ciclo. A maioria das pessoas não vive o novo de Deus, porque não obedecem ao inserir isso que Ele pediu primeiro. Quando Deus fala, Ele está construindo um caminho invisível. Obedecer é entrar nesse caminho. Desobedecer é andar fora dele. E quando você anda fora do caminho de Deus, você caminha vulnerável. Deus nunca fala por falar. Ele fala porque há movimento no invisível. Ele fala porque algo está sendo disputado sobre a sua vida. Ele fala porque há uma guerra espiritual acontecendo e você é o alvo principal. Toda vez que você ignora a voz de Deus, o inimigo prepara alternativas. Ele sabe que você é mais frágil quando está confuso. Ele sabe que uma alma triste ou desapontada é mais vulnerável. É por isso que muitas tentações aparecem justamente quando você está espiritualmente distante. Ouvir Deus é uma proteção emocional. Quando você ouve, você não se prende a pessoas erradas, não se ilude com propostas brilhantes, não se envolve em situações prejudiciais. O Espírito Santo fala antes da ferida. No mundo espiritual, sua obediência abre portas e sua desobediência as fecha. Deus opera através de fé, confiança e prontidão. Ele o ímpe, e Ele direciona. Quem obedece, vê caminhos se abrirem com fluidez. A voz de Deus não apenas revela, ela transforma. Quando você escuta, você ganha discernimento. E discernimento é uma arma poderosa. Ele impede que você aceite o que não é de Deus e evita que você rejeite o que Deus enviou. Quando Deus fala e você não ouve, o coração endurece aos poucos, não repentinamente. E gradual. Pequenas negligências espirituais acumuladas geram insensibilidade. E quanto mais insensível, menos Deus é percebido, não por falta de fala, mas por falta de receptividade. A restauração da sensibilidade espiritual começa com humildade, com o simples ato de dizer: Senhor, fale comigo de novo. E desta vez, eu ouvirei. Deus nunca rejeita quem volta com sinceridade. Ele reabre o canal. Ele reacende a chama. Ele reconecta o coração. No mundo espiritual, a obediência muda destinos. Há pessoas que nunca viveram o que Deus planejou, porque disseram não. Agora, ao que Deus disse. É agora. E há pessoas que mudaram suas vidas da noite para o dia, porque disseram sim, no momento certo. A voz de Deus sempre antecede algo importante. Sempre. Ele fala antes do avanço, antes da mudança, antes da cura, antes da porta aberta. Quem aprende a ouvir, vive em antecipação espiritual, não em reação emocional. Quando você ouve Deus, o inimigo perde acesso. Ele pode tentar, mas não pode dominar. Ele pode sussurrar, mas você reconhece que não é Deus. Ele pode provocar ataques, mas você está protegido. A obediência cria muros espirituais ao seu redor. Deus fala através da palavra. Muitas respostas que você procura já foram escritas há séculos. Quando você abre a Bíblia com sensibilidade, um versículo se torna vivo, aceso, direcionado. Não é coincidência, é comunicação divina. Deus fala através da paz. A paz de Deus é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando uma decisão traz paz profunda, mesmo que seja difícil, isso é um indicador. Quando algo parece perfeito, mas a paz desaparece, Deus está avisando. Deus fala através de inquietações. Uma falta de paz persistente é um aviso espiritual.
Não ignore. O Espírito Santo não pressiona sem propósito. Deus fala através de pessoas. Ele usa conselhos, frases simples, conversas corriqueiras para enviar respostas. Mas para perceber isso, você precisa estar conectado espiritualmente. Deus fala através de atrasos. Nem todo atraso é ataque. Alguns são proteção. Alguns impedem que você entre em caminhos errados. Alguns atrasos salvam vidas. Deus fala através de portas fechadas. Uma porta fechada pode ser livramento, pode ser redirecionamento, pode ser cuidado, pode ser amor. Quando você não ouve, os sinais se acumulam. Deus repete o aviso de diferentes maneiras. Ele insiste porque ama. Ele tenta proteger você de algo que você ainda não enxerga. No mundo espiritual, cada instrução divina é uma estratégia. Deus não apenas quer que você faça algo. Ele quer que você faça no momento certo, do jeito certo, com o coração certo. Quando você finalmente escuta, tudo se realinha. Coisas travadas começam a andar. O que era confuso fica claro. O que era pesado fica leve. O que era impossível encontra caminho. Ouvir Deus te tira de ambientes onde você não floresce. Ele te chama para fora de relacionamentos, hábitos, lugares e mentalidades que sufocam o propósito. Ele te leva para terrenos onde seu espírito pode respirar. Quando você ouve Deus, você se posiciona para vencer. Cada instrução é um passo estratégico para a sua vitória. Deus não fala para dar opinião. Ele fala para liberar destino. A voz de Deus corrige rotas antes que elas causem prejuízo. Ele te redireciona quando vê que você está caminhando para algo que vai gerar dor, perda ou atraso espiritual. Obedecer não significa entender tudo. Significa confiar que Deus enxerga o que você não enxerga. Sua obediência abre portas invisíveis. No mundo espiritual, sua resposta à voz de Deus determina o ambiente que te cerca. Se você responde com fé, luz se aproxima. Se ignora, trevas tentam te envolver. Quando Deus fala no íntimo, é porque Ele deseja intimidade. Ele quer proximidade. Ele quer comunhão. Ele deseja que você aprenda a distinguir sua voz no meio de todas as outras. A sensibilidade espiritual é um presente, mas também é uma escolha. Quanto mais você busca, mais você percebe. Quanto mais você ignora, menos você sente. A constância define sua percepção. Quando você passa a entender como Deus fala, sua vida muda. Nada mais parece coincidência. Tudo passa a ter propósito. Você começa a enxergar o mundo espiritual operando por trás do visível. Quando Deus fala e você responde rapidamente, milagres se tornam frequentes. A fluidez aumenta. Portas se abrem. Promessas aceleram. O céu se movimenta. A voz de Deus é a bússola da sua alma. Sem ela, você se perde. Com ela, você encontra caminhos que nunca imaginou existir. Quando Deus fala e você não ouve, Ele não desiste. Ele insiste. Ele repete. Ele envia outros sinais, porque Ele é Pai. E um pai não abandona seus filhos. Ele os chama de volta. E quando você finalmente decide ouvir, tudo muda. O mundo espiritual se alinha. O favor de Deus te cobre. O inimigo perde espaço. A presença de Deus te envolve. E sua vida entra no ritmo que sempre deveria ter. O ritmo da voz de Deus. A cada vez que você decide ouvir a voz de Deus, uma nova camada do mundo espiritual se revela. É como se véus fossem sendo retirados lentamente, permitindo que você enxergue detalhes que sempre estiveram ali, mas que só agora se tornam perceptíveis. Deus não oculta mistérios para afastar você, mas para atrair você para mais perto. Quanto mais profunda sua busca, mais clara se tornam suas instruções. O coração humano, quando sensível, se torna um instrumento afinado para ouvir os sons do céu. Mas quando está cheio de ruídos emocionais, mágoas acumuladas ou medos antigos, a voz de Deus se torna distante. Não porque Ele se cala, mas porque a alma
não consegue mais distinguir o som da verdade. Por isso Deus, às vezes, te chama ao silêncio, para reorganizar o interior e fazer espaço para sua direção. Ouvir Deus exige coragem. Muitas instruções divinas rompem padrões, desafiam zonas de conforto e exigem passos que parecem arriscados. Deus, porém, não te pede coragem perfeita. Ele te pede pequenos atos de fé. Um passo por dia. Uma obediência por vez. No mundo espiritual, esses pequenos atos fazem barulho como trovões. É assim que cadeias invisíveis começam a cair. Há momentos em que Deus fala desconstruindo o que você achava que sabia. Ele mostra que algumas certezas que você defendia eram apenas escudos emocionais, não convicções espirituais. Ele expõe áreas que você pensava ter resolvido, mas que ainda precisavam de luz. Essa exposição não é para te acusar, mas para te curar. Deus só revela o que Ele pretende restaurar. Quando Deus fala duro, é amor. Muitas direções de Deus vêm como confrontos, porque Ele sabe que você carrega crenças que te sabotam espiritualmente. Ele corrige não para humilhar, mas para elevar. Ele aponta erros, não para acusar, mas para impedir que você tropece neles novamente. A disciplina de Deus sempre carrega propósito. O mundo espiritual reage não apenas ao que você faz, mas ao que você permite no seu coração. Pensamentos que você alimenta, emoções que você repete e intenções que você guarda moldam sua atmosfera espiritual. Quando você dá espaço a sentimentos destrutivos, isso altera a frequência espiritual do ambiente ao seu redor. Deus fala justamente para impedir essas distorções. Muitas respostas que você espera de Deus já foram dadas, mas a falta de movimento impede a manifestação. O céu libera, mas a terra não responde. É como uma chuva pronta para cair, mas sem terreno aberto. Quando você age conforme Deus diz, você abre esse terreno. É por isso que algumas bênçãos parecem presas. Elas estão esperando sua obediência. A obediência espiritual raramente é confortável. Ela exige renúncia, exige decisões difíceis, exige coragem para deixar pessoas que enfraquecem sua jornada. Algumas conexões são espiritualmente tóxicas, mas emocionalmente confortáveis. Deus fala para te libertar dessas ilusões, porque Ele enxerga a contaminação que você não percebe. Há batalhas espirituais que só terminam quando você diz sim ao que Deus pediu meses atrás. Não é que Deus te puniu, é que você permaneceu em território instável. O inimigo luta com mais força em lugares onde Deus não te pediu para estar. Quando você se realinha com a voz divina, o ataque perde fundamento. Quando Deus fala repetidamente sobre o mesmo assunto, é porque aquilo é urgente no mundo espiritual. Ele insiste porque existe risco. Ele insiste porque existe guerra. Ele insiste porque existe propósito ameaçado. O amor de Deus se revela na insistência. O silêncio dele, muitas vezes, é resposta para aquilo que você insiste em manter. Muitos confundem a voz da ansiedade com a voz de Deus. Porque a ansiedade grita, enquanto Deus sussurra. A ansiedade pressiona, Deus direciona. A ansiedade acelera, Deus acalma. Uma forma de distinguir é observar o fruto. Tudo o que é de Deus produz paz, menos mesmo quando exige mudança. Tudo o que não é produz peso menos, mesmo quando parece lógico. Deus fala para preparar, não apenas para informar. Ele fala antes de uma grande virada espiritual. Ele fala antes de uma mudança significativa de propósito. Ele fala antes de te levar a territórios onde você precisará de novos níveis de maturidade. Quando Deus começa a falar muito, é sinal de que algo grande está perto. A sensibilidade para ouvir Deus aumenta quando você cuida da sua intimidade espiritual. Oração, leitura da palavra, momentos de quietude e decisões alinhadas formam uma atmosfera onde a voz divina flui naturalmente. Quando esses pilares enfraquecem, não é Deus que some, é sua sensibilidade que se torna opaca. O inimigo tenta te afastar da voz de Deus colocando barulho ao seu redor. Pessoas dramáticas, distrações constantes,
ansiedade, comparações, pressões emocionais. Tudo é projetado para te deixar ocupado demais para ouvir. Quem não silencia o mundo, não consegue ouvir o céu. Há instruções que Deus só revela quando você dá o primeiro passo. Muitas pessoas ficam paralisadas, esperando ver o caminho inteiro antes de obedecer. Mas Deus trabalha com revelação progressiva. Ele mostra o próximo passo, não o mapa completo. É assim que ele desenvolve confiança. Quando você passa a obedecer rapidamente, o ciclo espiritual acelera. Coisas que demoravam começam a fluir. Portas que estavam fechadas se abrem naturalmente. Promessas que pareciam distantes começam a se aproximar. A obediência cria velocidade espiritual. Deus é especialista em redirecionar futuros que estavam travados. Uma única instrução, quando obedecida, pode desencadear uma sequência de eventos que transformam completamente sua vida. Deus não precisa de muito. Ele precisa apenas de um coração que diz: faça como quiser. Quando você ignora a voz de Deus, sua vida entra em ciclos repetitivos. Situações se repetem, pessoas semelhantes surgem, dores retornam. Não é azar, é aprendizado não concluído. Deus tenta quebrar ciclos com direções claras. Mas quando você não escuta, o ciclo continua até que você aprenda. A voz de Deus te livra de laços emocionais que parecem amor, mas são prisão. Ele te acorda para perceber quando algo que aquece o coração está, na verdade, esfriando o espírito. Ele te direciona para longe de ambientes que roubam sua paz lentamente, dia após dia. Quando Deus fala para você deixar algo, não é perda, é preparação. Ele tira pequenas coisas para te entregar maiores. Ele fecha caminhos estreitos para te levar a caminhos largos. Ele remove conexões frágeis para te entregar alianças fortes. A direção de Deus sempre foi a maior diferença entre pessoas que caminham em vitória e pessoas que vivem em ciclos espirituais intermináveis. A vitória não depende do tamanho da batalha, mas da sensibilidade para ouvir o comandante. Uma instrução certa vale mais do que 1000 esforços humanos. Deus não compete com outras vozes. Ele não grita por espaço. Quando você prioriza sua voz, todas as outras perdem força. Mas quando outras vozes ocupam o centro, a voz de Deus se torna um eco distante. Ele fala: mas você não percebe, porque está alimentando barulhos que abafam o espiritual. A maior luta do inimigo não é tirar sua fé, é tirar sua sensibilidade. Uma pessoa que não ouve Deus se torna presa fácil. Ela reage ao que vê e não ao que Deus diz. Ela se move pelo emocional, não pelo espiritual. Ela luta com armas humanas, não com armas divinas. Quando você decide ouvir Deus, algo muda dentro de você. Uma maturidade espiritual começa a nascer. A alma se torna mais profunda, a mente mais estável, o espírito mais forte, a vida mais leve, a percepção mais aguçada. É como passar de uma visão de baixo nível para uma visão aérea. Ouvir Deus não faz sua vida ficar perfeita, mas faz sua vida ficar clara. E clareza é um dos maiores presentes espirituais. A confusão é a linguagem do inimigo. A clareza é a linguagem de Deus. Quando Deus fala, mesmo decisões difíceis ficam mais simples. No mundo espiritual, nada permanece igual quando você alinha sua vida à voz de Deus. O céu responde, a terra responde, e até o inferno recua. Porque uma pessoa que ouve a Deus se torna uma ameaça real ao reino das trevas. E quando você chega nesse nível de sensibilidade, você percebe algo que muda tudo. A voz de Deus nunca deixou de falar. Foi você que aprendeu a ouvir. Quando Deus desperta você no silêncio da noite, quando finalmente entendemos que as madrugadas não são acidentes, mas convites, algo dentro de nós muda para sempre. A insônia deixa de ser inimiga e passa a ser um portal espiritual, um momento em que o céu se inclina para falar com você de um jeito que não seria possível durante o dia. Porque é na quietude absoluta, quando tudo se cala, quando nenhuma máscara social nos cobre,
que Deus revela o que Ele jamais diria, enquanto estamos distraídos. E talvez, agora você perceba. Não foi ansiedade. Foi convocação. Não foi inquietação. Foi chamado. Não foi acaso. Foi intervenção divina. Deus desperta aqueles que Ele ama, para tratar assuntos que não podem esperar o amanhecer, para revelar feridas, alinhar caminhos, corrigir rotas, reacender propósitos esquecidos e livrar você de ataques espirituais que estavam acontecendo sem que percebesse. É por isso que Ele escolhe o silêncio da madrugada, menos, porque ali não há ruído, apenas verdade. Cada vez que você acordou sem explicação, achando que era só mais uma noite ruim, o céu estava abrindo um diálogo. Cada lágrima silenciosa foi vista. Cada pensamento disperso foi ouvido. Cada gemido da alma foi registrado. Você nunca esteve sozinho. Nunca. A verdade é simples, mas profunda. Quem Deus chama de madrugada, Ele está preparando. Preparando para enxergar o que poucos veem. Preparando para suportar o que poucos aguentam. Preparando para carregar algo que poucos estão dispostos a carregar. E agora que você sabe disso, nada será como antes. Você não verá mais a insônia como um problema, mas como uma convocação. Não verá mais o silêncio como vazio, mas como presença. Não verá mais a madrugada como escuridão, mas como um altar. Porque Deus não desperta alguém para deixá-lo igual. Ele desperta para transformar. Ele desperta para curar. Ele desperta para revelar. Ele desperta para fortalecer. Ele desperta para salvar. E Ele desperta você porque há algo grande vindo. Algo que exige sensibilidade espiritual. Algo que exige obediência. Algo que exige discernimento. Algo que exige coragem. Algo que só pode ser confiado a alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não quando tudo está claro, mas quando tudo está escuro. Então, quando a próxima madrugada chegar, não lute. Responda. Responda. Quando o sono fugir, não reclame. Escute. Quando o coração acelerar, não se assuste. Ore. Porque é nesse exato momento que o céu está chamando o seu nome. E quem responde ao chamado de Deus na madrugada, nunca volta a ser o mesmo. Antes de você sair deste vídeo, lembre-se, se essa mensagem falou com você, se Deus ministrou algo ao seu coração, através dessas palavras, então faça parte dessa missão, junto comigo. Inscreva-se no canal, para não perder as próximas mensagens, que podem mudar a sua vida. Deixe o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir uma palavra do céu. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por noites difíceis. Talvez essa pessoa esteja sendo despertada por Deus, e essa mensagem pode ser a resposta que ela tanto pediu. Seu gesto simples pode transformar uma vida.